Veja nesta edição, uso de celular em sala de aula dificulta a concentração e aprendizado. Eleições 2012, na última reportagem da série, vamos conhecer as expectativas dos eleitores para a futura administração. Uma homenagem especial em comemoração ao Dia dos Pais. Biblioteca Arthur Viana, em Belém, um espaço de conhecimento ao alcance de todos. As dicas do final de semana na agenda cultural e um bate-papo especial com o cantor e compositor Alcir Guimarães. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 10 de agosto, já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa com a constatação de que nem sempre a tecnologia ajuda no processo educativo. O celular é um dos aparelhos mais usados no mundo todo. Ele diminui a distância e ajuda a comunicação, mas quando se fala em sala de aula, o uso indevido acarreta consequências negativas como a falta de concentração. O professor está ali ministrando sua aula. Alguns alunos até prestam atenção, outros, no entanto, voltam seu olhar para o aparelho celular. Seja para ver uma mensagem, navegar na internet ou mesmo atender chamadas, para essa garotada, usar o celular em sala de aula já é uma prática comum. Uso, mas só durante os intervalos das aulas e às vezes quando falam comigo, aí eu olho rapidinho as mensagens, vejo o Twitter, Facebook, aí depois eu volto para prestar atenção. Geralmente para se comunicar, os amigos mandam mensagem, essas coisas. Mas durante a aula, a explicação, a gente tenta mais prestar atenção do que receber, tipo, a ligação, a mensagem. Uso. Para quê? Para checar mensagens ou para falar com alguém. Lucas fica ali, junto com a turminha do fundão. Uma galera que usa o celular não apenas para mandar mensagens, atender chamadas ou navegar na internet. Eles também ouvem músicas. E isso não tem ajudado muito, não é, Lucas? Procuro prestar atenção, mas também uso e não acho que tenha problema, não. Você é bom aluno, tira boas notas? É, mais ou menos. Mas não é só o Lucas que sente o prejuízo do uso do aparelho celular. Depende. Se o professor copia e dá um tempo para a gente copiar, aí eu olho rapidinho, mas durante a explicação eu não olho, até porque os professores não deixam, é proibido. Quando toca, eles pedem desculpa e tudo mais. Aí a gente pede para ir lá fora, mal eles sabem que é para atender celular, essas coisas. Algumas vezes sim, porque às vezes tem a curiosidade de querer ver alguma coisa e a gente acaba esquecendo um pouquinho da matéria só para ver se está tudo ok. Na hora da aula, quem não gosta nadinha do celular nas mãos dos alunos são os professores. Sem dúvida, inclusive na minha matéria, que é matemática, acaba desconcentrando, tirando a atenção toda da linha do raciocínio. Mesmo que seja aquela olhadazinha rápida, mas acaba distraindo o aluno e quebrando, com certeza, a finalização da questão, o raciocínio da questão. Se o aluno atende ao telefone, se ele fica no Facebook o tempo inteiro, se ele fica tweetando a cada frase que o professor diz, com toda certeza ele não presta atenção ao professor. E antes que alguém diga que os professores atendem celular na sala de aula, eles se justificam. Na verdade, eu só deixo ligado quando há alguma situação realmente assim que eu precise resolver. Mas em geral, ele fica desligado, é como se eu não tivesse o celular. E quando ele tocou, o que o senhor fez? Eu pedi licença, justifiquei, fui fora da sala de aula e atendi. Eu tenho um filho especial e, em função disso, todas as vezes em que toco o telefone, se for na minha casa, eu atendo. Caso contrário, eu evito fazê-lo. Afinal de contas, se eu quero exigir do aluno essa postura, eu não posso tê-la. Mas ainda assim, frequentemente, se for uma ligação da minha família, eu acabo atendendo. Nesta sala de aula, todos os alunos possuem celular e o uso do aparelho tornou-se comum, o que incomoda os professores, mas principalmente prejudica o aluno. Se eles trazem celulares que têm todo esse tipo de tecnologia para a sala de aula, é porque houve permissão em casa. A escola impede, mas se em casa foi permitido que eles trouxessem, é preciso que haja uma conscientização, tanto por parte da instituição de ensino, quanto por parte do alunado. E ainda falando em celular, segundo pesquisa recente, os aparelhos celulares com acesso à internet já são a maioria dos novos aparelhos vendidos no Brasil.
No primeiro semestre deste ano, 55% dos telefones móveis vendidos permitiam navegação na web. Essa relação era de 49% no segundo semestre do ano passado, mas a maioria das novas vendas não se concentra em produtos de alto valor agregado, como o iPhone e o Samsung. Embora as vendas de smartphones tenham mais do que dobrado nos últimos 12 meses, os telefones que permitem o download de aplicativos e carregam sistemas operacionais especiais só contribuem com 12% das vendas totais. Eleições 2012, na última reportagem da série você vai saber qual é a expectativa de eleitores para a futura administração pública e a opinião de pessoas que representam segmentos da sociedade belemense. O voto é um dos principais mecanismos dos quais a população pode dispor para produzir a transformação social de sua realidade. A boa prestação de serviços como educação, saúde e saneamento é responsabilidade do poder público, mas definir quem terá o poder de administrar é responsabilidade do eleitor. Além do voto no candidato, os votos brancos e nulos são opções do eleitor na urna eletrônica. No voto nulo, em hipótese alguma, esse voto que foi anulado, portanto inexistente, ele serve para qualquer contagem de quociente eleitoral, que nós chamamos. Então, para que se tenha a eleição de um prefeito, por exemplo, no município com menos de 200 mil eleitores, você tem que ter, o candidato ele tem que obter 50% mais um dos votos válidos. E dentre os votos válidos, não estão os votos nulos, mas estão os votos em branco. Então, o voto nulo ele não serve para a questão do coeficiente eleitoral, enquanto o voto em branco serve para a cotagem total desse coeficiente. Acompanhar a candidatura e o mandato do político eleito é dever de todo cidadão. O dever do político é atender às demandas sociais e criar alternativas para promover o bem comum. O perfil de um administrador que nós concebemos é de um homem que tem certeza que é um servidor público, que não é um rei, um imperador. É uma pessoa que está ali para servir ao público. E pelo fato de estar para servir ao público, ele tem o dever de abrir as portas de forma humilde da administração para que a sociedade possa participar, mostrando quanto tem de receita, quais são as despesas, suas dificuldades e mostrando, dando exemplo para todos os servidores públicos que estão ali para servir a sociedade e não ser servido da sociedade. Quem vota e fiscaliza contribui para a construção de vida digna para todos. A cidade precisa ser devolvida para as nossas crianças. As crianças não podem caminhar na rua. Além da insegurança, as calçadas são todas desniveladas e ocupadas, de modo que se os pais quiserem passear com seus filhos, é muito difícil aqui na cidade de Belém. As praças não são adequadas para as nossas crianças, porque não há espaço para elas. Elas dividem com outros segmentos da população, só que elas sempre são o lado mais frágil. Ainda falando em termos de creches e pré-escola, é importante dizer que a partir do ano de 2016 vai ser obrigatória a frequência das crianças na pré-escola. Isso significa necessariamente investimento para que realmente haja construção. Uma unidade de educação infantil ela tem que ser acolhedora, ela tem que ter segurança para a criança, ela tem que ter espaços tanto para as crianças quanto para os adultos que nela trabalham. Portanto, penso que o investimento que já está assegurado em lei, porque nós temos que o prefeito, a prefeitura, tem que aplicar nunca menos do que 25% em matéria de educação, tem que priorizar realmente a área de educação infantil, que, aliás, é prioridade de competência das prefeituras municipais. E no próximo dia 17 de agosto, a TV Nazaré e a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz realizarão um debate com os candidatos à Prefeitura de Belém, ao vivo às 8 horas da noite, direto do Centro de Cultura e Formação Cristã, em Ananindeua. E continuando falando sobre a eleição, o Disque Denúncia Eleitoral, que começou a funcionar há 4 dias, recebeu mais de 160 ligações com denúncias vindas de todo o estado do Pará. O serviço telefônico está disponível para toda a população e foi lançado pela CNBB Regional Norte 2 em parceria com o Ministério Público Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral do Pará.
O número para fazer as denúncias é o 0800 096 0002. O objetivo do serviço é ser um canal aberto para que os eleitores possam denunciar possíveis crimes eleitorais no pleito municipal deste ano, como compra de votos, publicidade irregular e uso da máquina administrativa. Comemorado há quase 100 anos, o Dia dos Pais é uma data para almoço em família, homenagens especiais, presentes, abraços ou, para quem está longe, um caloroso telefonema. Mas pai é também dedicação. No próximo domingo é o Dia dos Pais e, para homenagear o guardião da família, vamos mostrar a história de um pai paraense que é exemplo de amor ao filho. O Wilson é casado e pai de 2 filhos, um de 20 anos e outro de 4, o pequeno Gabriel, portador da síndrome de Down. O pai, quando soube que o filho era especial, agradeceu a Deus e pediu sabedoria para cuidar do menino, que hoje a convivência com Gabriel é uma descoberta emocionante para os pais. A criança é o xodó da família e um incentivo ao pai, que não mede esforços em ver o filho crescer feliz. Toda criança precisa de um pai presente. E ele mais ainda em virtude de ser Down, né? Então, é fortaleza para ele, fortaleza para mim, porque a cada superação, a cada estágio que ele avança, me edifica mais ainda, né? Então, ser pai tem que ter a presença, tem que ser amigo, tem que ser companheiro, e é isso que eu tento repassar ao pequeno Gabriel. Por dia, são horas perto do filho, dando a atenção necessária a Gabriel, que para o pai é sinônimo de vitória. O Gabriel me mostrou um outro mundo. Gabriel abre portas, eu digo assim, porque através dele eu consegui conhecer novas pessoas, um mundo que eu não conhecia. Acompanhe a sua superação e tenta superar junto. Assim como Wilson, no Brasil e no mundo, milhares de pais dedicam suas vidas aos filhos. Um ato que vem do coração naturalmente, às vezes inexplicável, como São José, que adotou Jesus Cristo e dedicou a vida ao menino Filho de Deus. Um amor santificado que se revela entre nós e habita os corações de homens que nasceram com o dom de ser pai. Deus, que eu acho que estamos tratando de Dia dos Pais e às vezes a gente se esquece disso. É o pai maior, pai dos pais. E sem ele, nada. Ao que tudo indica, o Dia dos Pais tem uma origem bem semelhante ao Dia das Mães. E em ambas as datas, a ideia inicial foi praticamente a mesma: criar datas para fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que nos deram a vida. Uma data que está na cabeça de maioria dos filhos. É uma data que, infelizmente, eu não tenho mais meu pai, mas a gente sempre se lembra dele. Tem que existir uma data em homenagem aos pais, é muito importante. O pai, né, significa tudo na vida de um filho, é o que é a base, né, o sustento. Felicidade, alegria, pai é tudo, né? Felicidade pra gente, pai, né, com os filhos da gente, e é grato, né, principalmente eu que tenho só um filho, né, ele fica muito feliz com a minha presença, que é só eu praticamente que vivo com ele, e é muito importante isso pra mim, o Dia dos Pais. A Justiça Federal do Maranhão suspendeu as obras de ampliação da estrada de ferro Carajás, no Pará. Na decisão, o juiz entendeu que o licenciamento concedido pelo IBAMA à empresa construtora estava irregular. Para o juiz, o licenciamento foi dado sem a realização prévia de um estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto. A ferrovia pretende acelerar o escoamento da produção das minas de Carajás até o terminal portuário de Ponta da Madeira, em São Luís. A Justiça atendeu à solicitação de entidades como a Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos, o Conselho Indigenista Missionário e o Centro de Cultura Negra do Maranhão. Aconteceu uma coletiva do Sindicato dos Servidores da Saúde do Pará para decidir se a greve da categoria acaba ou continua.
A paralisação teve início no dia 1º de agosto, mas na última quinta-feira o juiz da 2ª Vara da Fazenda da capital, Marco Antônio Castelo Branco, considerou a greve abusiva e determinou a volta dos servidores ao trabalho no prazo de 24 horas. Nesta quinta-feira, o juiz determinou que, em caso de descumprimento, os 11 presidentes dos sindicatos da saúde envolvidos na paralisação fossem conduzidos a uma delegacia de polícia por desobediência. No despacho, o magistrado também diz que é injustificável a desobediência dos sindicalistas à ordem judicial e chama a atenção para o risco que a greve traz à sociedade. Para muitos, o final de semana é sinônimo de diversão ou descanso, após uma semana inteira de trabalho, mas há quem prefira aproveitar essa folga na companhia de um bom livro. Foi pensando nisso que a Biblioteca Arthur Viana decidiu abrir para o público também aos sábados. Isso, Marcos, a partir deste próximo sábado, a Biblioteca Arthur Viana já estará funcionando a partir das 8h15 da manhã até as 14 horas. Sobre este assunto, eu converso agora com o diretor de leitura e informação aqui do Centur, o senhor Sérgio Massude, que vai passar mais informações. Diretor, qual é o objetivo dessa abertura agora da biblioteca a partir dos sábados? O ideal, a biblioteca pública como instrumento de disseminação de informação e cultura, o ideal é que ela trabalhe na maior amplitude de horário possível. Na realidade, se nós pudéssemos, ela funcionaria 24 horas. Infelizmente, nós temos aí limitações orçamentárias e de pessoal, mas com todo o esforço dessa atual gestão, nós estamos conseguindo ampliar esse horário de atendimento. Já conseguimos levar durante a semana até as 19 horas e agora vamos entrar no horário de sábado até as 14 horas. Quais os espaços que vão estar funcionando aos sábados? Todos os nossos espaços de atendimento ao público, ou seja, tirando a área técnica, de processamento técnico da biblioteca, todos os outros espaços estarão funcionando. Todas as seções, braille, infocentro, referência, brinquedoteca, todos os espaços estarão disponibilizados ao público. Ou seja, as pessoas não têm tempo de vir na semana, agora tem aos sábados para virem aqui na biblioteca e ficar à vontade, né? Exatamente, o seu raciocínio está correto. Nós somos uma biblioteca pública, não somos uma biblioteca escolar. Atendemos também o público escolar, mas somos uma biblioteca pública, então para atender a dona de casa, o trabalhador, o estudante, o operário. E essas pessoas normalmente, durante esse período normal da semana, não tem tempo de se deslocar até a biblioteca. Então uma das maiores solicitações que os nossos usuários fazem é a extensão do horário, não só durante a própria semana, como também para o final de semana. E, diretor, qual é a avaliação que você faz com relação à procura por parte do público aqui à biblioteca? Olha, nossa frequência atualmente está em torno de 800 a 1.000 pessoas dia em todos os nossos espaços. Então, se você considerar que isso é uma demanda espontânea, com todas as dificuldades que nós temos, eu acredito que seja uma bela frequência. Isso dá em torno de 200, 220 mil pessoas ano. Significa dizer um mangueirão lotado de pessoas que procuram ler. Isso é muito bom. Muito obrigado pelas informações. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Servidores federais em greve fecharam os portões da Universidade Federal do Pará no início desta manhã. 2 dos portões já tinham sido fechados pelos professores que também estão em greve. Somente médicos e pacientes do Hospital Betina Ferro puderam ter acesso à universidade. Em Assembleia Geral realizada na última quarta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais do Ensino Superior do Estado do Pará reuniu a categoria e não aceitaram a contraproposta do governo. A maioria votou pela manutenção da greve. Hoje a contraproposta será discutida novamente com o governo. E acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Marcos, domingo é Dia dos Pais e a Estação das Docas tem uma programação especial para quem quer curtir um ambiente agradável e boa música. Bossa nova, samba e músicas populares estão no repertório dos cantores Nego Nelson e Joelma Cláudia, que dividirão o palco com seus filhos a partir do 12h30. E no final da tarde, o espetáculo Canções de Brincar vão resgatar as músicas que marcaram a década de 70 e 80 e que fazem parte da memória de muitos pais. Toda a programação aqui da Estação das Docas é gratuita. Acompanhe mais detalhes na nossa agenda cultural. Chega a Belém a exposição Só Lâmina. A mostra é dividida em som, cinema e pinturas. Em exposição até o dia 19 de setembro no Centro Cultural Sesc Boulevard, de terça a sábado de 10 da manhã às 9 da noite e aos domingos de 9 horas da manhã às 9 horas da noite. A entrada é franca. Realidade e fantasia se misturam no filme Para Roma com Amor.
Em cartaz no Cine Líbero Luchardo, hoje e amanhã às 7 horas da noite. No domingo, haverá sessões de 5 da tarde e 7 da noite. Ingressos na bilheteria do local com meia entrada para estudantes. O espetáculo Uma Flor para a Linda Flora é uma fábula de tema ambiental onde poluição e preservação do meio ambiente se encontram. Em cartaz nos domingos do mês de agosto no Centro Cultural Sesc Boulevard, sempre às 11 horas da manhã. A entrada é franca. E agora uma triste constatação: o estado do Pará é responsável pela maior parte da devastação da Amazônia pelo 4º mês consecutivo. Somente nesses primeiros dias de agosto, cerca de 58 quilômetros quadrados do seu território florestal foram desmatados, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os dados também revelam que, de abril a julho de 2012, dos cerca de 650 quilômetros quadrados de cobertura vegetal devastada na Amazônia, 188 quilômetros aconteceu em território paraense. Para o INPE, o aumento nos índices de desmatamento também se deve à falta de fiscalização, já que os agentes do IBAMA estão em greve há quase 2 meses. Alcir Guimarães é cantor, compositor, instrumentista, médico e professor da Universidade Federal do Pará. Um paraense apaixonado pela música brasileira com uma carreira artística de 50 anos. Ele é o nosso convidado do bate-papo musical desta sexta-feira. Exatamente, Marcos. Nosso convidado de hoje é mais do que especial. Ele já se apresentou nas Américas, em quase toda a Europa e também alguns países da África. Como você falou, cantor, compositor, instrumentista, médico e professor da UFPA, sendo que essas 2 últimas profissões ele já está aposentado, mas continua no mundo da música. Não é isso, Alcir? Como foi para você entrar nessa questão da música? Há muito tempo, né? Bendita TV Marajoara, Canal 2, bendito Maestro Guiões de Barros, bendito Valdir Sarube de Medeiros. Foram essas pessoas que me mostraram o que era arte. E a minha mãe, Nazilda, que me mostrou o que era música. E a gente foi caminhando num eterno aprender, e hoje eu me sinto razoável dentro do que eu faço. Alcir, você já tem 25 discos gravados aqui no Brasil, 3 na Alemanha e 2 na Holanda, além de 2 DVDs na Inglaterra. Como é que foi essa experiência? São as coisas do destino, da vida, né? Alguns por contrato. A Inglaterra me contratou, a Inglaterra tão rica e tão nobre, um dos 2 discos não me pagou, né? A Alemanha por uma questão de contingência, a Holanda por Sivuca, por Hermeto, que a gente andou gravando lá, e assim a gente foi escrevendo uma vida que, como eu digo, um pouquinho melhor do que razoável. Eu sonhei vida, flores, estrelas também, enfeitavam os rancores do meu querer bem. Não lembrei dos Açores ou Marapanã. Algum projeto ainda no mundo da música? Todos os possíveis e imaginários, né? Agora a gente tem como projeto um DVD que o governo do estado gentilmente me chamou e me ofereceu, e eu vou agradecer eternamente a eles. Estou terminando o 26º CD aqui em Belém do Pará, que ainda não tem nem nome, e possivelmente, com a ajuda de Deus, a gente vai ser chamado para fazer a Caixa Cultural e fazer 2 capitais do Brasil, se tudo der certo, e deve dar certo. Então, eu tenho mesmo que sonhar, eu preciso sonhar, minha música precisa sonhar, e os meus sonhos estão todos em português. Não? Se eu te guardo bem guardado, dentro de sonhos fechados, nesse dia descuidado, até que não precises mais. Se eu te conto a história. Bom, se depois de amanhã, Dia dos Pais, muitas famílias vão estar comemorando essa data maravilhosa, né? O que o Dia dos Pais
representa para sua família? Tudo. A família é a estrutura mais intensa, a família é a estrutura mais bonita, é a família que nos comove, é a família que nos segura, que nos leva, e que nos momentos difíceis é aquela que nos afaga, e realmente eu tenho muito orgulho da minha família e muito amor para dar para elas, que é o mesmo que eu recebo de todos. E qual a mensagem que você deixaria nessa data especial? A mais bonita que eu pudesse deixar, meu querido, aquela que falasse de amor, de paz, de filhos, aquela que falasse de relações, aquela onde os sorrisos fossem fartos, onde aquela bênção tomada represente ainda muita coisa. E eu só peço aos pais, como eu peço a mim também, que tomem conta desses filhos e que, por mais difíceis talvez que algum seja, que a gente seja humilde e tranquilo para admitir que é o nosso filho e que por ele a nossa vida. Eu posso dizer sem nenhum complexo da mentira de que eu morro e mato pelos meus. Alcir Guimarães, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso bate-papo. Parabéns pelo sucesso profissional, tantas profissões, né? Pela belíssima família que você tem. E o nosso programa de hoje encerra por aqui. Para você, um ótimo final de semana. Na segunda, a gente se vê. Até lá. Aprendeste o que podias, te ensinei o que eu sabia. Agora cuida bem de ti. Feliz